Olá, boa noite, José. Boa noite, seja bem-vindo, meu amigo. Prazer em te conhecer. Oi, Val, tudo bem? Boa noite. Eu fico muito feliz com a participação da Val. Olá, boa noite, José. Boa noite, seja bem-vindo, meu amigo. Prazer em te conhecer. Oi, Val, tudo bem? Boa noite. Eu fico muito feliz com a participação da Val. Daqui a pouco a gente está iniciando uma live muito especial sobre o assunto que é dislexia, um assunto que eu conheço muito bem. Já tive algumas situações engraçadas, constrangedoras e que a gente vai aprendendo no dia a dia. Boa noite, seja bem-vindo. Só esperando a nossa convidada especial que vamos falar sobre esse assunto muito importante e sem sombra de dúvida vai ajudar muita gente aqui, vai tirar muitas dúvidas e quero muito e vocês que façam pergunta, tira as dúvidas, vai ser a Val me ajudou bastante, né, Val? Eu agradeço muito pela sua força. Provavelmente eu acho que eu estou aqui por causa muito mesmo do apoio da Val. Espero um dia a gente fazer uma live, eu e você, Val, para a gente explicar melhor como é que é essa caminhada em conjunto que a gente tem. A Val é minha psicóloga, que me ajudou muito, muita coisa legal. E eu quero agradecer muito a participação de todo mundo. Sejam bem-vindos. A gente vai falar sobre dislexia. Então, a minha convidada. Boa noite, Lu. Boa noite. Boa Seja noite, bem-vindo. Léo. Boa noite. Tá me ouvindo bem? Tô. Deixa eu Ai, só que colocar o legal. outro fone. Agora eu estava sem fone, estou colando aqui. Boa noite, pessoal. Boa Mary, boa noite. noite. Minhas amigas aí entrando, Léo. Catiane, Ai, minha irmã. sejam bem-vindas, as amigas da Lu, ao Acre. Vocês estão chegando ao Acre. Sejam bem-vindos numa terra bem quente. A Catiane, a minha irmã. Olha aí, então a gente vai falar. Hoje também tem muita pessoa aqui que eu conheço. A minha psicóloga está aqui, Lu. Ó, parabéns, A Léo. minha, Conseguiu. a minha esposa também está por aqui, meus amigos. Até minha sogra está aqui com a gente. Ó, parabéns, parabéns, Andréia. Se apresentar para a gente falar um pouco mais sobre esse assunto. Um assunto que é importante para a escola. Olá, boa noite. Boa noite, Lu. Boa noite. Boa Sejam noite, bem-vindos. Léo. Boa noite. Tá me ouvindo bem? Tô. Deixa eu Ai, só que colocar o legal. outro fone. Agora eu estava sem fone, estou colocando aqui. Boa noite, pessoal. Boa Mary, boa noite. noite. Minhas amigas aí entrando, Léo. Catiane, Ai, minha irmã. sejam bem-vindas, as amigas da Lu, ao Acre. Vocês estão chegando ao Acre. Sejam bem-vindos numa terra bem quente. A Catiane, a minha irmã. Olha aí, então a gente vai falar. Hoje também tem muita pessoa aqui que eu conheço. A minha psicóloga está aqui, Lu. Ó, parabéns, A Léo. minha, Conseguiu. a minha esposa também está por aqui, meus amigos. Até minha sogra está aqui com a gente. Ó, parabéns, parabéns, Andréia. Uhum. Então, está preparado para a gente conversar um pouquinho, trocar Opa, ideias, falar de um vamos. assunto que me interessa muito, por muito tempo me assustou, por muito tempo me deu muito medo. E o pior é que eu só fui descobrir já depois de adulto, né? Então, a gente vai falar sobre dislexia na vida real. Dislexia, o que que é um pouco. Ah, olha aí, ó,
Policar, É a Policarpo Catiane, é Torres. Policarpo, a Ela é Catiane é de minha Rondônia, irmã. a gente é É, vizinho e ela. estão pertinho. Boa noite, É, pessoal que está entrando agora. A gente está começando aqui. Não deu para fixar o assunto da live, mas é dislexia na vida real, né, Léo? isso. E ninguém melhor do Eu- que o Léo para falar de dislexia. Um Então, disléxico. então para a gente começar, eu já quero que você se apresente, que fale um pouco de você, Aham. é, que, que apresente para as pessoas que é aqui do Acre, seja bem-vindo ao Acre, e fale um pouquinho de você. Ok. Boa noite, acrianos. Prazer vocês estarem me conhecendo, né? E eu sou Carmen, tá? Mas podem me chamar de Lu. Por isso que eu coloquei o nome. O Léo perguntou assim: eu posso te chamar de Lu? Porque para mim, que tenho dificuldade, fica melhor Lu. Com o maior prazer, né? Porque Lu é para os amigos, né? E para a família. Então, e você, eu te considero um amigão, né? Apesar da distância, mas um dia a gente vai se conhecer. Então, eu sou professora, tá? Eu sou psicopedagoga, eu sou palestrante, tá? E a gente está aproveitando aí esse tempo de quarentena para a gente fazer bastante lives, né, Léo? E conhecendo muita gente de fora. Eu estou muito feliz com isso. Conhecendo. Exatamente. E a gente está aí para ajudar. Eu, como psicopedagoga, eu já tive contato e já trabalhei com vários pacientinhos, clientes disléxicos, né? Então, vou passar a bola para você, depois a gente adentra o tema. Então, perfeito. Eu fico muito feliz por essa nossa união, essa nossa participação. Eu me chamo Leonardo Fleming, sou do estado do Acre, palestrante. Acabei de escrever um livro há pouco tempo, então já sou escritor. É, eu sou o criador do método Aprender, criei um próprio método para poder aprender, para facilitar muita coisa na minha vida. E hoje ajudo pessoas que queiram chegar no seu objetivo principal através da aprendizagem. Eu ajudo a adaptação na aprendizagem, desenvolver habilidades nessa área. E eu fico muito feliz por essa nossa participação, essa união. E eu vou te falar um segredo. Um segredo não, eu já até coloquei isso algumas vezes. Eu estou muito feliz porque você é professora. E há Uhum. alguns anos atrás eu fugia de professores. Eu tinha Puxa, medo de professores. Né? Então, estou muito feliz por essa participação nessa nossa conversa. Então, já assim de cara, eu já quero fazer uma pergunta para você, professora. mas então espera só um pouquinho. Antes dessa pergunta, eu só quero falar para o pessoal, gente, adquiram o livro do Léo. Eu estou falando agora antes que eu esqueça, porque assim, eu estava assistindo, ele está fazendo uma semana de lives. E eu estava assistindo a live dele de segunda-feira, que ele conversa com alguém, com um leitor que já leu o livro dele. E eu assistindo a live, falou lá do livro, a Andréia colocou o link. Eu assistindo a live já comprei o link. Gente, o livro é menos de R$ 10. É uma história deliciosa, tá? Fica a dica. Hashtag fica a dica. Pode Então, perguntar. Se eu puder então, como, responder, né? Então, como ela já falou sobre o livro, eu vou pedir André, minha esposa, pessoal, ela que ajuda a gente no por trás dos panos. Coloca o link, ó, ela já até colocou, ó, é Ela é rápida. rápida. Então esse é o link do livro, mas também pode ir na minha bio também do Instagram que também tem, pessoal. E eu fico muito feliz que tu tenha gostado do livro, então já fica o convite. Numa segunda-feira, a gente vai fazer uma live sobre o livro, uma conversa. Isso, eu e o Léo. Tá Não bom? nessa segunda-feira, mas na outra. A Não, gente sim, vai tá conversar sobre o ótimo. livro. Eu fico muito feliz com isso. Então, a minha pergunta é a respeito eu vou fazer uma pergunta direta, né? O que é a dislexia para você, né? Que trabalha com isso, que Uhum, já conhece um pouco. Quais são as sim. características e quem pode ter, né? Uau, Eu queria. nossa, três perguntas numa É, só. Então vamos por partes. Eu, como professora, eu já convivi e ainda convivo muito com crianças com muita, muita, mas muita mesmo dificuldade de aprendizagem, tá? Muito.
E como psicopedagoga, a gente tenta ajudar aí juntamente com a equipe multiprofissional, né? Multidisciplinar, que é o quê? É atender o neuro, tá? O fonoaudiólogo, o psicopedagogo, né? Então, isso daí a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Mas a dislexia, ela é um distúrbio genético, Léo, que dificulta o aprendizado dessa criança. E se ele não tem essa aprendizagem, esse aprendizado, ele vai ter dificuldades extremas na leitura e na escrita, tá? Então, o cérebro, por alguma razão, razões desconhecidas ainda, ele tem dificuldade de fazer essa conexão, de encadear as letras e formar as palavras. Então, a criança acaba não relacionando direito os sons com as sílabas, né? Os sons é diferente, letra é uma coisa, o som é outra, tá? Então, ela Ai, não tem essa ainda, né? Lá na alfabetização, ela não consegue relacionar os sons com a letra. Porque se eu falo assim para você, primeira letra do meu nome, C, mas letra C, ok. Mas qual é o som da letra C? Você sabe, Léo? o som da letra C É o som, é uma pergunta difícil para mim. tá? Mas não precisa se preocupar em responder, que eu respondo para você. O som da Ah, letra C é, ela tem dois sons. Um é e o outro é e o outro é que é o C de cebola, cenoura, e o é C de casa, né? Que quando junta com o é. A, forma K, casa, Carmen, né? O L dá risada. O L é uma letra labiodental que você fala a L, meu apelido é Lu, né? Muita gente não sabe meu apelido. Minha amiga falou assim, Lu, mas por que Lu? Falei, é meu apelido. Ah, tá, não sabia. Muita gente não sabia, mas eu não mudei de identidade, tá? É meu apelido. Então, o L é lábio dental. Então, L é o nome da letra. E o som é L, L, sacou? L. A língua vai lá no dente superior, entendeu? Olha aí, que coisa. Eu tô tendo até treinamento nessa live. Ô, maravilha. Que chique, né? Eu quero coraçãozinho aí, pessoal. Eu tô Manda imaginando o pessoal, coraçãozinho. eu tô imaginando o pessoal treinando, fazendo isso em casa também, ó, colocando a boca, tentando falar o C. Eu tô imaginando o pessoal em casa fazendo a mesma coisa, ó. Então, Léo, tem que fazer, pessoal. Então, assim, a criança demora a escrever palavras, frases, né? Tem muitos erros de ortografia. O disléxico, ele tem muita falta de concentração, tá? Então, assim, outros sinais que você falou, né? Você fez três perguntas numa só, As respondendo já características também, né? as Características. características. Alô? Não, que tinha dado uma Oi. travadinha aqui, Ah, mas tá. tá ok já. Se cair, me chama de novo. Então, assim, Aham. essas características, erros ortográficos, dificuldade de escrita absurda, tá? Troca letras, principalmente quando elas possuem o mesmo som, né? F e V, B e É. P, D e T. Você muito bem sabe disso, só que na época Tu, você não entendia nada. tu me vigiou, não me vigiou, Lu, em algum momento da minha vida, porque tu tá falando as Não, mesmas características as minhas então, características. Então, Eu. depois você vai falar a sua experiência, mas é bem isso mesmo. A gente estuda para isso, né, Léo? Para Uhum. descobrir isso. E eu descobri nos meus pacientinhos muitos pacientes disléxicos, sabe? E, Então, assim, hein, oi, pode falar. só cortando um pouquinho, tu está falando de pacientes pequenos, crianças ainda, mas tem muito adulto que não sabe, descobre só na vida adulta. No meu caso, eu só descobri
Já Sim, depois de adulto, já estava trabalhando, eu já estava com problemas psicológicos, achando que eu era a pessoa mais burra do mundo. perfeita pergunta, perfeita. Exatamente. Só eu vou citar um caso bem rapidinho que se encaixa perfeitamente nessa tua pergunta. Há 3 anos atrás veio uma mãe, ela é professora, minha conhecida, colega, né, professora, falou assim: ai, é, me ajuda com minha menina, ela tem 24 anos e ela está sofrendo muito. Ela já fez o Enem várias vezes, ela já fez vários vestibulares e nada. Aí eu falei, tá, vamos fazer uma avaliação. Aí marcamos e nas minhas avaliações eu descobri que com alguns testezinhos que a gente vai falar mais para frente, que o psicopedagogo ele é muito, ele não pode fazer muita coisa, né? Principalmente nos testes aí, a gente é muito, não é brecado, Uhum. mas a gente tem poucos recursos, né? Então a gente faz o que pode. Então a gente descobriu aí em conjunto com a psicóloga, que eu mandei ela para a psicóloga também, que a menina aos 24 anos descobriu uma dislexia. Mais ou menos a minha idade. Olha aí, ó, tá vendo como bate? E assim, nossa, foi surreal, sabe? A mãe, Ah, quando a gente fechou tudo, juntamente com a psicóloga, o diagnóstico, nossa, a mãe chorou, mandou um depoimento para mim lindo, sabe? Foi uhum. maravilhoso. Mas descobre-se, infelizmente, adulto também. Mas hoje em dia é mais fácil, já descobre com as crianças, os pequenos, mas ainda tem muito adulto que é disléxico e não sabe. Eu estava vendo na internet um tempo que em torno de Quem que 15%. entrou aí, Léo? Acabou de entrar, Thaís? O Tyron. Tyron é aqui do Ah, Acre. Tyron. Seja bem-vindo, pessoal. O pessoal que foi entrando aí, a gente está falando sobre um assunto que eu acho Bem-vindo. importantíssimo, que Alexandre, é bem-vindo. sobre dislexia, pessoal. Dislexia na vida real. E a Lu, ela é da área, ela já trabalhou com criança, adultos que ela está falando, Trabalho ainda. e trabalha ainda. E eu tenho dislexia. E eu acho super legal esse tema, a gente trocando essas informações, Lu. Como tu falou, tem gente que ainda não sabe, né? Então, com essas dicas, eu acho que já pode prestar mais atenção, ver em crianças que tá, Sim. né? Os pais que estão aí, né, que têm crianças na fase de alfabetização, ou os maiores mesmo, às vezes a criança tem uma dificuldade de aprendizagem, e não sabe. Por exemplo, a letra F e a letra V, elas são letras surdas que a gente fala. Por exemplo, o som da letra F, Léo, o som dela não tem som. Só que se você fizer bem e soprar, não é F é o nome, o som é e passar a mão assim, você vai ver que sai um ventinho. Esse é o som da letra F. O V, põe a mão aqui, Léo, e fala V. Ver. Não, não é assim, é vibra. É porque você Vibra, eu não. acho. Não, é que você não fez o som certo. Ah. É É, difícil. é difícil. Mas a gente ensina hoje para as crianças os sons, que é de extrema importância na alfabetização. Eu estou com o É, primeiro aninho esse ano. ai, que legal. Deve ser uma Aham. graça. Então, Cada anjinho. cada dia uma surpresa. O som, Léo, é uma das características dos disléxicos. Eles não sabem muito bem esquerda e direita. Faz sentido, Ai, Léo? tu nem sabe. Eu sou policial militar, né? Uma das maiores dificuldades que eu tive dentro do curso de formação do policial foi a marcha. Porque a marcha tu tem que relacionar som, ritmo e essas ordens esquerda e direita. Eu tenho que relacionar o pé, a marcha, junto com o som, e eu não conseguia, porque eu não conseguia reconhecer o som dos instrumentos, eu não consigo decorar som. Isso também é uma característica, eu não consigo decorar som, eu não consigo decorar uma música. A música pequena, ou frases longas que eu tenho que decorar, eu não consigo. Isso é uma característica também, Lu?
Sim, total. Outra característica, faz exatamente total sentido isso que você falou. Erros constantes, além dos erros constantes na ortografia, tem a lentidão na leitura. Por exemplo, macarrão e camarão. Palavras parecidas, né? A criança Uhum. tem problema, tem dificuldades para estudar pela não concentração. Você se concentrava ou tinha muita falta de concentração? Eu não conseguia concentrar na escola, mas a minha mãe criou técnicas que eu conseguia criar atenção em casa. Mas os mesmos assuntos, mas na escola eu não conseguia, era bem difícil Aham. E para depois mim. você pode passar algumas técnicas para a gente, para ajudar aí esses pais? Posso, eu até criei, através desse método, dessas técnicas que a minha mãe foi criando comigo, para a gente ir aprendendo, eu criei o método Aprender Hoje, que é usado com várias pessoas. Tem escola que usa com o sistema que a gente desenvolveu. Nossa, gente, isso é Então, lindo, isso é lindo, isso é então, mágico. eu fiz a minha mãe fez essa técnica, algumas técnicas comigo, e eu hoje aperfeiçoei colocando mais algumas que eu mesmo desenvolvi no decorrer do tempo, né? Então, Nossa, que aí a maravilha. gente, aí tem cada um que é aprender com o que gosta, a técnicas. E essa Aham, isso é técnica muito é bom. usada não só para quem tem dificuldade de aprender, mas para alguém que quer aprender mais, quer conseguir conquistar algo através da aprendizagem em curto prazo de tempo. Então, isso tudo a gente vem trabalhando. E no livro eu falo sobre cada técnica dessa da minha mãe. Nossa, Cada passinho maravilha. desse tem esses técnicos, é muito apaixonado, é apaixonante. Ah, então Ver você vai falar. Ah, pode a minha mãe falar. só tinha a quarta série na época. Nossa. Então você só Uhum. vai dar uma técnica e deixa que o pessoal compre o livro, para não dar spoiler. Tá. Eu vou te falar uma da situação que a sala de aula é fora dela. Eu tirava muita nota baixa. Muita nota baixa, eu tinha problemas sérios com. E uma vez eu fiquei reprovado várias vezes, fui para final, fui para final e tudo. Nunca. E o mais legal, nunca fiquei reprovado de ano. Fui para final, fiz de tudo que podia fazer de final, recuperação eu fiz. E aprendi a colar também. e, e o que aconteceu? Eu fiquei com uma prova de história. O assunto era Segunda Guerra Mundial. O que aconteceu? Eu tentando decorar o caderno, o livro, o assunto e tal, e não ficava a data, não ficava o nome dos personagens, não ficava o nome dos países. Aí a minha mãe chegou com Bem-vinda, sabe aquele Simone. bonequinho de exército, verdinho, que é Sim, pequenininho? aham, sim. Aí a mãe chegou com a sacola cheia de bonequinho daqueles e mandou eu pegar, parar de estudar pelo caderno. Não, deixa isso aí, pega isso aqui e vai brincar lá no terreno, lá no quintal, né? No terreiro lá de Uhum. fora de casa, que era no barro. Tinha um monte de planta, e ela mandou eu dividir o meu terreno com, com planta, ou por países e colocar os exércitos de cada país que estava participando da guerra. Eu tive que fazer a guerra mundial no meu terreno, no meu quintal, e Nossa, assim ela falou que a gente pode aprender muito mais fora da sala de aula se a gente quiser. Então é uma das técnicas que eu caramba. uso para. Então eu fiz do meu quintal a Segunda Guerra Mundial, com os Nossa, países, com os generais, com tanque, avião, que tudo. lindo, que lindo, que lindo. E Nossa, quando isso é cheguei na muito bom. escola, o professor foi super legal, Lu, que a minha mãe me ajudou a fazer uma maquete grande de isopor com os personagens. Quando eu cheguei na escola, eu expliquei para o professor, que eu estava super feliz, super empolgado, né, com a brincadeira. Eu não sabia que eu tinha aprendido, mas eu sabia que eu estava brincando. Quando eu cheguei lá, a, eu expliquei para o professor falou que não precisava fazer a prova, que eu já sabia. Nossa, Ele que não deixou fazer a lindo. prova, eu fiquei super feliz. Nossa, que lindo. Nossa, faz Uhum. total sentido. Voltando aqui, Léo, os disléxicos, eles são muito inteligentes, porque eles vão muito bem em outras áreas, como, por exemplo, nos cálculos, na pintura, Eu gostava né? de matemática. Matemática eu me dava bem. Então, mas é sempre isso, o oposto, né? Então, eles vão muito bem em cálculos, desenhos, pinturas. Às vezes, tem crianças, eu não sei adulto, que adulto, eu só tratei uma.
com dislexia, com 24 anos. Mas tem crianças que são metódicas, tá? E tem crianças que são Uhum. desorganizadas, tá? E também tem crianças que são mais tímidas com a dislexia, mas isso não vem muito ao caso, não. E tem crianças que não tá nem aí, são extremamente falantes. Eu já tive pacientinhos falantes e tímidos. Acho que isso aí é muito relativo em se tratando de criança, entra aí mais Sim. a personalidade da criança. Respondi tuas perguntas, as três? Respondeu, sim. Muito. E foi mais do que respondido. Eu fiquei muito feliz. E, pessoal, se vocês tiverem dúvida, querem saber mais alguma coisa, se tem alguma situação que vocês queiram colocar aqui para a nossa professora aqui comentar, estamos aqui para isso, hein? Ok. Outra coisa, Léo, Uhum. quem pode ter a dislexia? Qualquer criança pode ter dislexia, tá? Uma coisa, eu não sei se o pessoal que está assistindo aí a live sabe, mas a dislexia é fator genético, tá? O fator é Uhum. totalmente genético. Então, geralmente, o pai disléxico, tá? Vai ter se for menino, tem grande tendência a ser disléxico. E daí, no consultório, quando a gente faz anamnese, que vai perguntando as coisas, vai perguntando as coisas, aí a mãe fala: Ah, meu marido é assim. Ah, mas o meu marido é bem isso mesmo. Ah, mas o meu marido não sabe esquerda e direita. Ah, mas é bem desse jeito, sabe? E você sabe, Léo, a incidência de meninos e meninas, menino tem bem mais dislexia do que menina. Ah, A, é? a incidência é de 4 meninos para uma menina. Ah, é alto, Tá? né? É alto. Aham. Uhum. E já tem pesquisas falando que é de 5 para 1. Poxa, é bem alto, né, a Aham. diferença. Aham. Não. Então, geralmente, Mas, quando o pai tem dislexia, às vezes fala, ele não tá nem aí para nada, não quis estudar, não sei o que, não sei o que. Às vezes o pai tinha dislexia, né? Tem, porque e- dislexia a gente vai falar mais lá para frente, se tem cura, se não tem. Então, o pai tem e não sabia. Aí, na anamnese, que vai descobrir. uhum. Olha, a Simone, ela fez aqui um comentário muito interessante. Tá? Eu vi aqui, ela falou que a Simone, ela falou que não tem laudo ainda sobre dislexia e descalculia. Porém, ela acha que tem desconfiança de ter. Mas lá na frente tu poderia falar se tem testes que possa ser feito para ela ter Sim. mais uma confiança, porque eu não sei, Lu, qual é o preço hoje de um laudo, de mais preciso, né? Mais Mas preciso. poderia dar umas dicas depois para a Simone aqui, ou ela Sim. também. Uhum. Seria interessante. Será que a gente não vai esquecer? Então me Ah, lembra não, depois. então Tá, pode então falar já. vou falar. É assim, Fala. Simone, funciona assim. Geralmente, na psicopedagogia, eu fecho 10 sessões, porque eu não vou conseguir fazer nada antes de 10, com 5 sessões. Não tem condições, porque é muita investigação, é alguma uma anamnese de mais de 50, tem anamnese que tem 100 perguntas. Então você precisa verificar, dependendo da tua fala, da fala da criança, quem quer que seja, eu mando para fono. Dependendo, eu peço para fazer aquele exame do ouvido, de discriminação auditiva, que chama DEPAC, que é um distúrbio auditivo, né? Então, assim, a gente vai é, cavando, cavando, tá? Para descobrir se realmente, porque pode ser dislexia com outra coisa, pode ser, né, sei lá, e ela falou ali cálculo também, né, descalculia. Descalculia daí já é dificuldade com cálculo na matemática. Então a sessão varia muito de estado para estado, de cidade para cidade. Mas aqui Ah, em Cascavel, no Paraná, varia se tem convênio, se não tem, mas tá. Hoje mesmo eu perguntei para uma pessoa que eu conheci hoje, que ela falou, ela descobriu que eu sou psicopedagoga, ela falou, eu estou levando minha filha na psicopedagoga. Eu falei, quanto você está pagando? Ela falou que estava pagando 90, mas o preço era 150.
Então, tá na faixa de 150 por aí. Mas A depende de sessão, cada né? a sessão. Aí o pacote, aí dá 10 sessões, 1.500. Mas é Uhum. tudo É, muito relativo. Se tem convênio, é menos. Se não tem, é sim, mais. sim. Então, não é legal falar sobre preço, né? Aham. Isso daí é Sim, sim. bem particular. Então, seria Não, isso, Simone? Respondi? Tem alguma coisa que eu esqueci? não, eu acho que foi bem respondido. Tirou até minhas dúvidas aqui. Uhum. Eu gostei muito da resposta. Lembrando que E é sempre com equipe multidisciplinar, envolve o neuro, envolve a fono, é, os professores é de extrema importância nesse momento. sim, muito, muito obrigado mesmo. Essa resposta ajudou muito. E não só a Simone, eu acho que muita gente tem dúvida ainda da dislexia, principalmente porque tem um preconceito muito grande. A gente cria um preconceito, Lu. Eu fui Sim, descobrir que eu tinha dislexia por causa de uma depressão que eu já estava tendo. olha só. Uhum, isso Léo, mesmo. pode te fazer uma pergunta? Claro, eu estou aqui Você, para isso. você já descobriu, né? Uma pergunta que eu queria fazer era quando você descobriu a dislexia, você acabou de responder. A outra pergunta é depois que você descobriu a dislexia, o que afetou na tua vida ou o que vinha já afetando antes, né? Porque uma Ou, depressão você já tinha, então. Lu, essa pergunta, como eu falei, né? Eu tinha uma dificuldade muito grande de entender o som. Eu tenho ainda alguns sons, palavras novas é muito complicado para mim, né? Então tudo isso foi ocasionando muitos problemas na minha vida. Eu só fui descobrir que tinha dislexia porque eu fui atrás de tratamento psicológico por outros problemas que eu estava tendo, que era achar que eu era o cara mais burro do mundo, que eu estava com depressão já desde os 14 anos, Lu. Eu comecei a Meu ficar com Deus. depressão ainda na adolescência. Comecei a me afastar, Recém-adolescente. comecei a me afastar dos amigos, dos professores, como eu falei, eu comecei a criar um tipo de Trauma mesmo, ódio, né? É, trauma, ódio, comecei a ódio. criar um ódio por professores. Imagina isso? Nossa. E por achar que eles eram os culpados Por isso a de. importância do professor ter aí um acolhimento, todo um acolhimento com aquela criança que tem a dificuldade de aprendizagem, para não gerar tudo isso mais adiante, né? Aí então tudo isso foi muito. Aí isso foi levando. Mas olha só, Lu, por causa das técnicas, do método aprender, das técnicas da minha mãe, aí a gente foi. Eu consegui passar no concurso, né? Entrei na PM, consegui terminar a PM. O curso da PM foi muito difícil para mim. Pensei em desistir várias e várias vezes, mas cheguei no meu objetivo Heloísa, final. acho que é Heloísa, Mas né? só que depois que eu estava na PM, começou outros problemas. Eu tinha medo de fazer relatório, porque eu tinha medo das pessoas ver os erros ortográficos nos papéis, nos textos. Nossa, Tinha medo de fazer um auto. Então, isso foi criando um problema maior. Eu, claro. eu tinha medo de fazer ocorrências. Não por causa que eu tinha medo lá da ocorrência, da situação, mas eu tinha medo de pegar testemunha, ficar. Eu preferia mil vezes ir para parte da ação do que ficar com testemunha, que a gente tem que ir lá, ver a testemunha e relatar o que a testemunha viu. Isso para mim era um terror. Eu tinha medo, a gente usa na PM um rádiozinho de comunicação entre os PMs, Aham, sim. o HT. E dentro do HT, ou no HT, às vezes, eu fazia de tudo para passar para outro companheiro meu, porque eu não conseguia entender o que as pessoas falavam no HT. Tinha gente que eu não conseguia entender, Lu. Nossa, Eu não sei se é o som da palavra ou se é o som da pessoa que faz, eu não conseguia entender. meu Então, para Deus. mim, isso foi muito complicado. E isso tudo me machucou muito nessa época, já na Boa PM e tudo, eu noite. achando que eu... Acho que é o Boa noite. Jaime que Esse chegou. é o meu chefe, Lu. É o Boa Tenente noite, J. Jaime. Moura. J. Moura, Ele, prazer. ele trabalha comigo. É o meu chefe. E ele sempre está aqui Ó, nas lives. eu Eu tô vendo, agradeço muito. eu sempre tô nas lives também e eu vejo um Jaime. Então, É, Léo,
Continua. E então eu descobri quando eu procurei tratamento psicológico na própria PM por outra situação, aí que me passaram para fono, aí foi essa bateria que tu falou, eu tive que passar por vários profissionais Aham, diferentes. E até há pouco tempo exatamente. eu fazia fono, aí peguei alta aí, eu acho. Ou Uau, ela, aí eu fazia fono e eu boa faço acompanhamento noite. psicólogo. Só que agora bem menos. Eu tinha que fazer um acompanhamento muito forte. Constante, né? Muito frequente. Então respondendo, né, o que afetou foi isso. Eu peguei depressão, que desistir. Eu tinha medo de fazer vestibular, Enem, não tinha coragem de fazer. É, você Passei vê muito. a menina lá, ela depois que ela descobriu, e eu tratei ela com florais de Bach também, que eu sou terapeuta, ela ficou super segura, só concluindo lá o que a gente falou lá no começo, ela passou no Enem e ela passou na faculdade. Porque quem tem distúrbios, se tiver o laudo comprovando, isso é super relevante falar aqui. Ela faz o vestibular com auxílio de alguém. E essa menina Sim. fez vestibular com auxílio de alguém e passou e está feliz. Eu fico muito feliz. Parabéns para ela. E o Tá? Então, tudo isso foi bem complicado para a minha vida, desde a época de que estudava até depois que eu trabalhei. E depois que eu descobri da dislexia, que eu comecei a ter essa preocupação de tentar cuidar. Mas mesmo assim, logo depois que eu descobri, aí eu fiquei ainda meio assustado. Pô, eu achava que era burro, agora eu acho que eu tenho um problema, eu tenho uma doença. Não é Aí eu achava. doença, tá? Não é doença. Vale Não, salientar aqui que não é doença. então, mas é o que passou na minha cabeça na época, né? Que eu Aham. achava, se é burro, eu consigo curar através de estudos. Agora é uma doença, o que que eu vou ter que fazer? Então, falando nisso, então, eu quero que tu fale aí, que eu já sei disso, eu tive que aprender isso. Então, dislexia não tem nada a ver com burrice. Não, não, pelo contrário. Se as pessoas bem soubessem, aqueles alunos que já são maiores, se eles bem soubessem, eles jamais fariam bullying com essa criança, com esse adolescente. Jamais, porque o bullying é constante nas escolas, é burro, você não sabe escrever, é isso e aquilo. Eu sei porque eu já vi isso de perto na minha sala de aula. E o bullying pode levar à depressão e a depressão pode levar ao suicídio. Isso é sério. Mães, pais, cuidem, cuidem. Se o filho de vocês estão com dificuldade, os filhos, cuidem para descobrir o que é o mais rápido possível. Isso pode ser evitado muitas coisas, muitas preocupações e sofrimentos mais adiante. Luto estava falando aí dos nomes, dos bullies, eu recebi muitos nomes. Praticamente cada palavra errada que eu falava virava um tipo de apelido Apelido. para mim. Isso. E um que me chamaram muito, Lu, é mais para tirar uma duvidazinha pessoal agora. Me chamavam muito de Cebolinha, porque o Cebolinha ele errava algumas letras, né? O L Ele e o L, erra. né? Isso. E aí eles me chamavam muito de Cebolinha, Lu, muito mesmo. Lu, o Cebolinha também tem dislexia? Ai, meu Deus do céu, você está me colocando em saia justa. Já pensou se eu não soubesse responder essa pergunta? Não, o Cebolinha não tem dislexia, o Cebolinha tem dislalia, que é E qual é outro a diferença? distúrbiozinho, mas não tem nada a ver com dislexia. E Não, e esse, qual é a diferença da então, dislexia para a dislalia, né? a dislalia. A dislexia, tem dificuldade na fala? Pode ter uma fala prejudicada? Pode, assim como a dislalia. Por isso se confunde. Só que a dislalia é uma outra dificuldade em falar certas palavras. A dislexia, ela é mais grave. Ela é um distúrbio muito mais grave. A dislalia, meu filho teve quando tinha uns 6 aninhos e eu levei na fono. A fono falou: espera mais um pouco e se não passar atrás. Em 3 meses ele resolveu a dislalia, que é o que é quelido, quelia, ao invés de falar Brasil, fala Basil. Então essa é a dislalia, né? É um outro distúrbio, mas é tem nada a ver, é diferente. Ai, que São, legal. são erros na pronúncia, né? É Aí, mais.
focado na pronúncia, a dislalia. E eu achei interessante essa colocação do Cebolinha, que eu ficava com raiva, ficava era puto, porque o Cebolinha só falava duas letras erradas. Eu queria ser o Cebolinha para falar só duas letras erradas, eu pensava na época. Você vê, é bem menos, né? Bem menos. Uhum, A dislexia tem leve, moderada e grave. Então é terrível, terrível. uhum. Tem que ser Ai, tratada logo. muito, E muito legal. escuta, na tua sala de aula, os professores fizeram alguma coisa para te ajudar, Léo? Lu, é muito. Essa pergunta é bem complicada, um pouquinho, porque assim, ó, por muitos anos, eu achei que os professores não tinham feito nada na minha vida. Por muitos anos. Eu levei isso no meu coração como algo que eu até falei, que eu tinha ódio de professores. Léo, te fizeram uma E pergunta ali. Terminar a faculdade, conseguiu. Subiu já. Eu não consegui ler. né, Léo, como você conseguiu passar no vestibular e terminar a faculdade? Na verdade, eu vou responder a primeira da Lu e depois eu respondo essa em seguida. A Lu, então, eu quero até falar que eu vi aqui um amigo meu que estudou comigo no segundo grau, que me ajudou muitas vezes dentro da sala de aula, Lu, o Olha Slovic. só, olha Ah, só. eu ajudava nele com matemática, física, ele me ajudava nos trabalhos escritos. Olha só, gente. Aí, É isso aí, é então, parceria. o Slovic foi um amigão no segundo grau para mim, foi um dos que me ajudou muito. E, e tem outra pergunta ainda, Léo, qual foi a situação mais constrangedora que te marcou mais, né? Então, vou tentar lembrar todas essas perguntas, começando pela da Lu. Então, Lu, os professores eu achava que tinha me machucado muito, mas alguns dias atrás, há meses, quando eu comecei a fazer o livro, eu fui resgatar, né? Tive momentos de meditação, resgatar. Lu, na Oi. verdade, eu acho que, na verdade, uns três ou quatro professores que não entendeu o que estava acontecendo comigo, ou que não sabia como se colocar na minha situação. E eu estendi para todos os outros professores por muito tempo. Por muito tempo. Aí os professores, a maioria, queriam me dar alguma forma diferente de aprender, só que eu estava com aquele negócio tão já perturbado que eu não via isso, né? Aí Lu, aí tem uma pergunta aqui que fizeram que é o que é que tu grave, ó. Qual a Ah, diferença dos níveis de dislexia, tá? tá, me lembra Tá de vendo? responder. Pode deixar. Ó, Aham. então, aí o que que aconteceu para passar no vestibular, no Enem, por exemplo? Ó, a primeira vez que eu passei no vestibular, iniciei várias faculdades, Lu, e desisti no meio do caminho, porque uma eu desisti no meio do caminho porque o professor mandava a gente ler muito, mandava a gente fazer muitas apresentações na frente, desisti. Quando eu consegui fazer isso, eu fiz uma outra, travei na monografia, desisti também. Mas hoje eu já tenho uma faculdade concluída, graças a Deus, e com muito esforço. Para qualquer um, temos que estudar. Temos que, para qualquer pessoa, temos que criar nossos meios, nossas formas mais simples de Se aprender. reinventar, né? Isso, Opa, coraçãozinho, manda que a gente gosta. eu só, É, ó, a, Policarpo Borges, eu acho, Borges, Góis, é minha irmã. é, ela tá pedindo para eu sortear um livro pro pessoal da live. Eu só vou sortear se o pessoal ficar até o final aqui e colocar muito coraçãozinho. É, Aí eu sorteio um, sim, para quem estiver aqui. Beleza? parabéns, Então, valeu. a gente cria técnicas próprias. Eu usei muito Aham. método aprender para aprender melhor, mais rápido para poder passar no vestibular. Hoje, Lu, a minha redação, para quem tinha medo de escrever, a minha redação no Enem numa média de 700 os pontos. Nossa, perfeito. Não, e sem contar assim, imagina se você não tivesse tido o apoio da tua mãe. Pensa, Sim, por isso que eu digo, gente, a família é muito, muito, muito importante. A família com a e escola é perfeito. sim.
E um momento que ficou, que o José Soares perguntou, qual foi o pior momento da minha vida, né? Lu, eu acho que o pior momento foi quando eu fui apresentar um trabalho na sala de aula, né? Professor que é professor manda a gente fazer seminário, né, Lu? Se não tiver Aham, seminário, não é professor. sim. Então, ele pediu para eu fazer esse seminário lá na frente, tudo, e quando chegou minha vez, Lu, eu estava com tudo estudar, eu estudei bastante, eu perdi horas e horas, sonos e sonos estudando lá, e eu estava preparado, eu sabia do assunto, mas quando eu cheguei lá, com medo já do que eu poderia falar errado, sair palavras que eu não Sim. misturar tudo, aí travou uma bola de basquete na minha garganta, que eu Aham. não, quase não conseguia nem respirar. Eu É, só mas isso senti acontece. só senti um calor, um negócio quente entre as pernas. Eu comecei a urinar dentro da sala de aula, ainda no nível ensino fundamental, entre sétima e oitava série. E eu saí correndo, pulei o muro da escola, cheguei em casa e me escondi debaixo da cama. Desse dia para cá, Lu, até hoje, quando eu vou fazer alguma apresentação, fazer alguma palestra, ou até mesmo uma live aqui com você, me dá essa vontade de querer urinar e tudo. Só que aí eu já estou todo preparado, já tenho técnica, já tenho todo um Sim, trabalho para mostrar que medo a gente sempre vai ter. Mas a gente também tem exatamente. técnicas, formas, e é qualquer pessoa. Aham. Isso E que tudo mudou. você manda na tua, né? Quem manda na tua mente é É, você. Aham. então, E- a- aí eu quero. Aí isso foi um dos piores momentos da minha vida, porque até hoje, quando eu for subir no palco, tudo trava. né, mas Mas, assim, você, até chegar no palco. Quando eu chego no palco, já me é, transformo também. mas daí você faz, né? É algo que você já superou. Ah, tem aquele friozinho e tudo, isso daí sempre vai ter. Quem não tem, né? Quem nunca teve, Né? quem nunca. Mas é natural e o que importa é que você olha onde você chegou. Você é um exemplo. Você é Aí eu, o exemplo, tá? aí Eu eu estou muito, agradeço muito. muito orgulhosa de estar aqui com você hoje. Vamos responder lá a pergunta da menina? Sim, quais são as diferenças? Perguntaram atrás. Quais são as diferenças da Dos graus. dislexia, Então, assim, os graus? o grau leve é quando uma criança, daquela minha paciente lá, que ela passou com a mãe professora, ela passou despercebida. É um grau leve. Que ela passou, ela só foi descobrir aos 24 anos de idade. É leve. Ela tinha? Ela tinha. Mas sabe, a menina que não dava trabalho. Atenção, pais, professores, muito atentos, fiquem muito atentos a crianças que é muito quietinha. Muita atenção para isso também. Ah, mas aquele que, não sei o que, derruba tudo, não sei o que. Atentos. Essa menina, ela era perfeita na sala de aula. Só que ela tinha dificuldade. Ela era quietinha, sabe? A menina bonita e tudo, a mãe professora. Só que não se ateve para isso. O moderado, o médio, né? É aquele que já tem a dificuldade constante, que já está algo muito forte, mas ainda não está prejudicando o psicológico, como se fosse mais ou menos isso. E o grave prejudicou, a criança se irrita, a criança bate, a criança chora, que daí já leva à depressão, coisa que o Léo teve, percebe? Fui clara? Então é Sim, isso, né? É o leve, é o médio e é o grave lá, que te leva à depressão, nossa, que é terrível mesmo. sim. É bem complicado, então, a descobrir, né, nesse meio termo aí. Então, os pais têm que ficar muito atentos. Mas a maioria das vezes, ô Lu, vai descobrir na escola ou tem como descobrir em casa ainda? Olha, Léo, a maioria das vezes, eu acho que todas as vezes, descobre-se na escola, porque os pais, por mais que os pais sejam letrados, entendidos, formados, eles são formados em outras coisas, a não ser que a mãe é professora, a não ser que a mãe seja psicopedagoga, mas a maioria é na escola que se percebe. E a escola chama esses pais e faz um encaminhamento com essa criança. Então, Lu, ó, a Policarpo,
Esse nome é Minha difícil irmã. para mim. É, minha irmã. Ela está perguntando se quem tem dislexia pode ter TDAH também. Perfeita pergunta, maninha. Pode sim, TDAH também. Perfeita pergunta. Que daí a gente já chama na psicologia, né, as comorbidades, tá? A criança, ela Uhum. pode ter dislexia, pode ter TDAH, ela pode ter o TOD, né? Pode ter essas três coisas juntas, ela pode ter outras três coisas juntas, ela pode ter duas, ela pode ter quatro coisas. Eu já tive aluno com quatro coisas, aluno autista, com TOD, com mil coisas, com quatro coisas. Então, isso a gente chama comorbidades. Então, pode ser sim, ter TDAH sim, junto com a Sim. dislexia, com certeza. Então, Vamos, vamos muito legal saber isso, ter. então. E a Então dislexia vamos. não tem cura, tá? A dislexia não tem cura, né? Não tem É, cura. É um túrbio, então, mas existe tem como tratamento, prevenir. então, para melhorar. Tem Hum? como prevenir, tem como melhorar. Prevenir de que forma? Se é genético e meu filho pode ter nascido com ela. Quando você percebe, você já vai, já leva no neuro, você já leva na psicóloga, você já leva na psicopedagoga. Então, isso é a prevenção. Ah, tem um pouquinho de dificuldade? Então, vamos embora. Vamos fazer esses acompanhamentos aí, essa investigação. Mais alguma Não, coisa, muito. Léo? Ah, Mais alguma ah, coisa? eu queria falar sobre o Falta 10 é, minutos. 10 minutinhos, verdade. Não, então tu tem mais alguma pergunta que queira fazer para mim? Que aí eu vou falar sobre o sorteio do livro. Porque aí eu vou criar uma regrinha, porque não tem como eu pegar a lista aqui de quem participou, né, nos nomes. Aí eu vou fazer uma regrinha para poder saber quem que está interessado de participar. Tá bom? Olha, tá, beleza. Eu até teria, mas como não vai dar tempo, falta agora 9 minutos, então eu só vou pedir para que o pessoal da minha audiência e os meus seguidores sigam o Léo, tá? Comprem o livro dele Ah, eu e, agradeço. e me sigam também, né, Léo? E eu Sim, agradeço de coração. Mais lives virão, né, Léo? E peço aos pais que sim, tenham uma atenção aos seus filhos e, por favor, quando a escola encaminhar, façam o que for preciso para verificar se a criança tem dislexia, descalculia, disgrafia, TDAH, déficit de atenção, TOD, que é o transtorno opositor desafiador, né? O famoso TOD, transtorno opositor desafiador. Então, seja lá o que sim. for, é prevenção, é correr atrás. É Então, isso. o pessoal está perguntando aí sobre o nome do livro. O nome do livro é Seja Nota 10 na Vida, né? Seja Nota 10 na Vida. Me responde rapidinho, como você nota 10 na vida, então? Lu, eu Ah, tirei muitas notas vermelhas na vida, né? Entre os zero, já passei pelo zero, pelo um, dois, então muita nota vermelha. E tudo falava que a minha vida na época era relacionada à escola, essas notas. Então eu sempre ficava muito para baixo. E hoje em dia eu percebi obrigada que a vocês por estar aqui. A partilha é nossa. então, hoje eu percebi que dá para ser o nota 10 a qualquer momento da vida. Não só porque eu fui de zeros lá atrás, que eu tenho que dizer zero hoje em diante. Mas eu sou. Então, o livro foi referência a essas minhas notas e como eu quero ser o nota 10 hoje. E eu falo para vocês: todo mundo dá para ser o nota 10. Todo mundo pode ser o nota 10. Pode ter dislexia, pode não ter, pode ter qualquer outro tipo de dificuldade e não ter. Mas tem muita gente que não tem nada e acha que é zero. Não pode isso, gente. Tem muita coisa boa na vida para a gente aprender. E uma regrinha aqui. Aí, então, pessoal, eu falta poucos minutos, eu vou fazer o seguinte. Eu vou sortear um livro, mas para eu poder saber quem está interessado, para quem quer, para saber quem participou, vou fazer o seguinte. Vamos fazer uma regrinha aqui. É, tu acha que é boa essa regrinha, Lu? Ir Qual? lá no nosso, ir lá no nosso, ou E no nos nosso dois story. perfis. E nos É, dois. isso. Quem comentar nos dois perfis lá do nosso post, né, da nossa live, dizendo o que achou,
Aí a gente faz o sorteio para quem fizesse esse Então, postzinho, né? então fala aí, o meu é coach Carmen Policarpo. E o seu? Leonardo.flame, pessoal, Então vai tá? lá, Vão no pessoal, tira um nosso. print aí também e posta lá. Vamos fazer fotinha para ele, para o print? Então Eles vão vamos. tirar. Vamos. Então, gente, ó, o printzinho eu vou fazer aqui e fazer o seguinte: marca a gente, fala que a live, o que que achou da live, que a gente vai fazer o sorteio para quem fazer esse comentário. Que aí fica mais fácil da gente saber organizar isso. Perfeito, perfeito. Ótima dica. Vão lá, comentem, veja se foi relevante. E outra, dê sugestões, né, Léo? E Sugestões, faça pergunta. E faça façam perguntas também perguntas. sobre o assunto, né? Outra coisa, quem acha que tem um filho com dislexia ou qualquer outra coisa, pode entrar em contato comigo no direct, que eu tenho muitas atividades para disléxicos, tá? Aí eu posso compartilhar com vocês com o maior prazer. Eu posso fazer essas atividades também, não? Ah, olha, essas atividades aí, ó, você já tirou de letra já. Aí, obrigado. Então é isso, gente. Falta poucos minutinhos. Quem tiver alguma pergunta aí rápida que possa a gente explicar alguma coisa, ajeitar aqui, a gente fala. A gente responde rapidinho. Falta, eu acho que poucos minutinhos aqui, mas dá tempo da Ó, Lu fazer. então, só Então, então é só comentar. A Andrea está falando, né? Então é só comentar no post que vocês dos postaram sobre a live. dois, de nós dois. Sim, E tira e não tem que põe ser no meu e no dela. Hã? posta a fotinha lá também. Vocês tiraram print aí, a fotinha? Nossa, Tá bom? Aí a gente vai fazer esse sorteio sim, quando que tá? vai ser o sorteio? Eu acho que amanhã já dá para fazer, Você que sabe. né? Vai e chama Já o dá até pessoal para a amanhã. live amanhã. Chama o Aí pessoal. sim, pessoal. E amanhã tem outra live sobre desenvolvimento pessoal, também com uma fera, que é a Elda. É no mesmo horário, às 22 horas. E eu, pessoal, E eu estarei vou. fazendo uma live com a minha amiga Mary segunda-feira, tá? A gente não sabe o horário, mas eu posto lá. Thaís, eu vou deixar assim a live salva, e aí a gente vai colocar lá. Eu vou deixar no meu stories lá a live salva, tá Beleza. bom? Então, ó, estão falando aqui que não sabe tirar print no celular lá. Então, se não consegue tirar a live ou o print, pode também fazer só Só marca nós postar lá. lá. Só É dá o só marcar. depoimento lá, marca a gente e fala que gostou da live, que já tá valendo, né, Léo? Sim, é. Então, eu fico Pessoal, muito. Léo, Então, gratidão pelo convite, que amei a parceria, tá? E que seja o começo de uma longa parceria. Gratidão por ah, ter eu. você ter te conhecido naquele grupo lá de palestra. A gente faz Ah, mentoria de eu palestra toda semana, gente. A gente é palestrante, ó, imparáveis. Então, é isso mesmo. A gente tem esse trabalho de palestrar pelo Brasil, porque a gente sabe que a educação é algo que a gente tem que sempre passar com muito amor, porque muita gente precisa, né? E a gente continua Ah, estudando, né, Léo? isso, isso. Então, gente, muito obrigado pelas perguntas, pela participação. Agradeço cada um de vocês. Lu, eu não sei como agradecer tanto o carinho que você teve hoje com o pessoal, comigo. Imagina, Suas imagina. respostas Prazer aí é foi meu. espetacular. Que E bom. eu tenho certeza que o pessoal vai mandar muitas perguntas sobre esse assunto e a gente vai ter que fazer outra live para responder essas perguntas do Ah, público, tá bom? beleza. Topo. Então, pessoal, boa noite, tenham um bom descanso aí. Amanhã é feriado, bom feriado, mas Bom fiquem em casa, por feriado. favor, Isso. se cuidem, Se tá protejam, bom? né, nessa quarentena, fiquem em casa e descansem bastante no final de semana, né, Léo? Isso. Ah, Andréia, tá. obrigada, meu anjo. Beijo no Ah, seu tá. E aí, coração, Lu, deixa, Andréia. deixa eu te explicar só uma coisinha no finalzinho aqui. Lu, que tu já está participando de várias lives dessa semana e está me vendo mesmo com a mesma camisa sempre. Essa camisa aqui é da nossa empresazinha, do nosso trabalho de home office.
como a gente trabalha em casa, eu uso uma farda todo dia para usar como para ter essa característica de casa, né? É que eu Aham. acho que teve gente que poderia ficar com dúvida. Será que ele é igual o Cebolinha mesmo para usar só uma roupa, né? Não, não, a Então, gente sabe disso uhum. e tudo que você É fez, que, o teu aí, ó, site, tudo, é na escola, ó. Eu tenho um aham, projeto dentro na perfeito, escola. É um perfeito. sistema de educação que a gente trabalha dentro da escola. E a gente vai conversar muito ainda sobre isso. Então, boa noite, pessoal. Boa Tudo noite, de bom. pessoal. Estou encerrando aqui. Até mais. Beijão. Tchau, Amo. gente. Eu não sou nordestina, eu sou do Acre. A Eu, Polly eu, está perguntando. tá. Eu que sou nordestina, pessoal, mas A eu minha moro no esposa é do Paraná. Nordeste, é do Ceará. A minha esposa é do Olha, Ceará. eu sou da Paraíba. Tchau, tchau, Tamo pessoal. junto, Andréia. Tchau, gente. Valeu. Beijo. Valeu, Amei. Lu. Amei. Gratidão.